Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, olha, mexe com muita gente, a ansiedade. Mas e se, em vez de ver ela como um problema, a gente começasse a entender a ansiedade como um instinto de sobrevivência super poderoso que só tá meio perdido no mundo de hoje? Vamos investigar isso juntos! Essa frase resume tudo. Ansiedade não é um defeito de fabricação, sabe? É um mecanismo de proteção muito antigo, muito poderoso, que hoje em dia parece uma coisa esmagadora só porque ele está reagindo aos gatilhos da vida moderna e não há um tigre correndo atrás da gente. Essa sensação talvez seja bem familiar para muita gente, né? Aquele aperto no peito, a mente que parece que não desliga nunca, o corpo inteiro em estado de alerta. E o mais estranho é que muitas vezes não tem nenhum perigo real por perto. É uma experiência física e mental muito intensa. E é por aí que a gente vai começar a desembolar esse novelo. Ok, vamos fundo nisso. Para a gente entender como lidar com a ansiedade, primeiro a gente precisa ir na raiz do problema. Vamos dar uma olhada em como funciona essa ferramenta de sobrevivência que basicamente já vem de fábrica em todos nós. Funciona assim. Quando o cérebro percebe qualquer coisa que ele interpreta como ameaça, ele dispara esse sistema de alarme. É a famosa resposta de luta ou fuga, que foi criada literalmente para manter a gente vivo diante de um perigo de verdade. E o mais impressionante é que tudo isso acontece no piloto automático. O coração dispara, a respiração fica ofegante, o corpo é inundado por adrenalina e cortisol. O nosso sistema está só fazendo o trabalho dele, preparando o corpo para uma ação imediata. E olha só essa comparação, ela mostra exatamente onde está o problema. O nosso hardware de sobrevivência, que evoluiu por milhares de anos para lidar com predadores e perigos físicos, hoje em dia é ativado por coisas como prazos no trabalho, a pressão das redes sociais ou uma enxurrada de notificações no celular. O corpo reage como se a vida estivesse em risco, quando na verdade a gente só está tentando sobreviver a mais uma segunda-feira. Agora a gente chega num ponto que é, fundamental. O nosso instinto natural, quando a gente sente ansiedade, é lutar contra ela, tentar suprimir, empurrar para longe. Mas, por mais estranho que pareça, é exatamente isso que alimenta o monstro. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Por que uma reação que parece tão lógica, a de tentar retomar o controle, acaba tendo justamente o efeito contrário? A resposta é até que simples. Quando a gente tenta forçar a ansiedade a ir embora, a gente está mandando uma mensagem bem clara para o cérebro. Tem alguma coisa muito errada acontecendo, o perigo é real. E o que ele faz? Aumenta ainda mais o estado de alerta. Ou seja, quanto mais a gente luta, mais forte o corpo reage. Se você está gostando desse conteúdo, deixe seu like como exercício de gratidão e considere se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Assim, você mantém o nosso canal ativo e nós continuaremos produzindo conteúdos como esse. Quer se aprofundar mais no assunto? Visite nossa plataforma online meuinterior.com e conheça os nossos programas. Obrigado pela atenção e continue o seu vídeo. Vira um ciclo que se alimenta sozinho. Então, a grande virada de chave é essa. Em vez de entrar no ringue para brigar com a ansiedade, o primeiro passo para encontrar calma é só observar. E de forma ativa, começar a sinalizar para o cérebro que está tudo bem, que o perigo não é real. Certo? Então vamos para a parte prática. Existem técnicas muito simples e o melhor, com base na ciência, que ajudam de verdade a acalmar o sistema nervoso e a trazer de volta o nosso equilíbrio. A primeira é a respiração vagal. É bem fácil. Inspira pelo nariz contando até 4, segura por 2 segundos e o mais importante de tudo, expira bem devagar pela boca contando até 6. Essa expiração mais longa ativa o nervo vago, que é como se fosse um telefone direto para o cérebro mandando a mensagem: pode relaxar, estamos seguros. Em poucos minutos, o corpo começa a desacelerar. A segunda técnica é a atenção plena, o famoso mindfulness. Pensa só, a ansiedade vive lá no futuro, remoendo os ICs, a calma, por outro lado, só existe aqui e agora. Trazer a atenção para o presente, tipo sentir a textura da sua roupa, ouvir os sons do ambiente, isso ancora o cérebro na realidade e quebra o ciclo de preocupação. E por último, a reprogramação mental. Imagina que o cérebro é um campo com grama. Quanto mais a gente anda por um caminho, mais marcada aquela trilha fica, certo? Se a trilha do pânico é a mais usada, essa vai ser a rota padrão. Mas a gente pode, de propósito, começar a criar uma trilha nova.
Toda vez que a gente responde a um gatilho com calma, usando a respiração ou a atenção plena, a gente está reforçando uma nova rota neural. A gente está literalmente ensinando o cérebro a escolher a tranquilidade em vez do alarme. Agora, pra gente ir fechando, vamos pensar num jeito totalmente novo de enxergar tudo isso. E se a nossa relação com a ansiedade não precisasse ser uma guerra? E se pudesse ser uma parceria? Gerenciar a ansiedade não significa tentar silenciar ela para sempre. Até porque, como a gente viu, ela é um sistema de proteção. O verdadeiro objetivo é aprender a escutar e a interpretar as mensagens, a entender o que ela está tentando nos dizer. É exatamente isso. No momento em que a gente entende os sinais, em vez de lutar contra eles, o corpo e a mente começam a trabalhar juntos. A ansiedade deixa de ser essa força que parece fora de controle e se transforma numa aliada, uma mensageira do nosso mundo interior. Fica aqui então uma reflexão final para a gente levar. Em vez de perguntar como eu faço para isso parar, talvez a pergunta mais poderosa seja o que essa sensação está tentando me dizer. Olhar para a ansiedade por essa nova lente pode ser o primeiro passo para uma relação totalmente diferente com a nossa própria calma.